Olá, minha gente, olá a todos que estão acompanhando a nossa série Querigma Dentro de Casa. Eu sou César. Eu sou Larissa. E nós somos membros da Escola de Evangelização Santo André de São Martim, aqui em Recife. E nesse segundo vídeo nós vamos falar ainda sobre o sacramento do matrimônio, conforme nos ensina o Magistério da Igreja na sua encíclica Casti Connubii. Então, gente, agora nós vamos falar um pouco mais sobre a encíclica Casti Connubii. Isso. Encíclica que nos traz 3 bens do matrimônio. E hoje nós vamos ver especificamente um desses bens. Bens concedidos divinamente a um verdadeiro matrimônio, que é o bem do próprio sacramento. Então, gente, a Casti Connubii ela é de 1930, há 90 anos atrás, mas basta a gente fazer uma primeira leitura ali introdutória para perceber o quão ela é atual. Isso, e só mesmo sendo inspirada pelo Espírito Santo para conseguir tal feito, não é verdade? Na verdade, os ensinamentos dela são muito importantes para conduzir os caminhos da igreja nos dias de hoje. E é o próprio Santo Agostinho, doutor da igreja, que citado pela encíclica Casti Connubii nos ensina, como já dissemos anteriormente, ele diz: são todos esses os bens por causa dos quais as núpcias são boas: a prole, a fidelidade e o sacramento. Isso, o sacramento é o benefício do matrimônio, né, para que não se rompa a vida em comum. Mas o que será que nos ensina o Catecismo da Igreja acerca do sacramento do matrimônio? Então, ele diz assim: a aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão da vida toda é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, e foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento por Cristo Senhor. E é acerca desta união, do qual nos fala o Catecismo, que visa o bem dos cônjuges, ou seja, do homem e da mulher que se unem no sacramento, e o bem da prole, essa união que foi elevada pelo nosso Senhor Jesus Cristo à dignidade de sacramento, que nós vamos abordar agora, divididos em 3 tópicos. O primeiro deles é a indissolubilidade do vínculo. Mas o que é isso, né? Indissolubilidade? Isso, indissolubilidade é uma palavra que pode parecer difícil para dizer que o matrimônio é indissolúvel, ou seja, o casamento é até que a morte os separe. Pode parecer um pouco até retrógrado, né? Estranho nos tempos de hoje a gente vir falar um assunto como esse, né? Mas não somos nós que estamos falando, né? A própria palavra do Senhor nos fala isso, né? Lá em Mateus 19:6, ele fala: não separe o homem aquilo que Deus uniu. Isso. Hoje em dia reina muito aquele pensamento, né? Casa hoje, amanhã separa. Mas vejam, esse não é o ensinamento de Cristo para nós e também não é o ensinamento da igreja. Então, constituir uma família não é qualquer coisa. É muito importante escolher bem a pessoa com a qual você vai viver para o resto da sua vida. A história de um casamento, de uma família, não se inicia no altar. Ela inicia muito antes, né? Na época do namoro, no conhecer o outro. Certa vez eu ouvi um pregador que dizia que o sentido do namoro é o casamento. Não há sentido do namoro que não deseje terminar no altar, unindo os dois, os noivos, numa aliança eterna, até que a morte os separe. Isso, e a palavra sacramento, né, para nós cristãos, ela não é uma palavra vazia, né? Nós sabemos que o próprio Cristo ali foi o instituidor e o aperfeiçoador dos sacramentos. Isso é a encíclica Casti Connubii, ela nos diz que um matrimônio estável, um matrimônio indissolúvel, ele não é apenas bom para os cônjuges, não é apenas bom para os filhos, mas para a salvação de toda a humanidade. Pois é, gente, olha quanta riqueza a Casti Connubii vem trazer pra gente, né? Na época que a gente se casou, a gente não tinha esse conhecimento e a gente quase não enfrentamos um possível divórcio. Isso, nós quase nos separamos e hoje nós percebemos e entendemos essa riqueza que a igreja nos traz do sacramento do matrimônio, o quanto isso teria afetado na nossa vida como cônjuges, como afetaria também os nossos filhos, certamente, e afetaria todo o nosso futuro. E é importante nós atentarmos para o quanto o mundo ele tenta nos ceifar do nosso coração esses valores, esses princípios. É importante que nós vigiemos e nos embasemos a nossa vida, o nosso coração naquilo que Deus tem para nós, que é sempre o melhor e aquilo que realmente vai nos fazer felizes. Então, entrando agora no segundo tópico, a elevação do matrimônio à dignidade de sacramento. São Paulo apóstolo nos ensina na carta aos Efésios, capítulo 5, que é preciso que o casamento seja a imagem viva da união fecundíssima de Cristo com a igreja. Como os esposos devem se amar? É simples. Devem se amar como Jesus amou a sua igreja até o fim e se entregou por ela até a morte. Certamente, se todos os maridos e esposas olhassem para a cruz
e buscassem se amar como Cristo ama a sua igreja, não haveriam mais divórcios no mundo. E é interessante falar, né, no livro A Imitação de Cristo, ele fala que se nós olhássemos para os nossos esposos, né, nossas esposas, como você o trataria se eles fossem o próprio Cristo? Será que você falaria da mesma forma como você fala com seu esposo, com sua esposa? Será que você o trataria da mesma forma que você trata hoje, né, seu esposo, sua esposa? Então, entrando no terceiro tópico da nossa partilha deste vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o tesouro da graça sacramental, que tantas vezes é esquecido por nós. E a encíclica nos ensina da seguinte maneira: Por isso, quando os fiéis prestam este consentimento sinceramente, abrem para si mesmos o tesouro da graça sacramental, onde podem aurir as forças sobrenaturais para cumprir a sua missão e seus deveres fielmente, santamente, com perseverança até a morte. Então veja o que a igreja está nos ensinando. Onde os fiéis podem aurir forças sobrenaturais. Aurir quer dizer extrair, colher. Onde nós podemos alcançar essas forças sobrenaturais para cumprir a nossa missão de casados, fielmente, santamente, com perseverança até a morte. A igreja está nos dizendo que nós podemos sim confiar na graça de Deus, na graça sacramental, que nos dá esse auxílio. Nós nunca estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados às nossas próprias forças, às nossas próprias misérias. O Senhor, Ele está conosco, no nosso meio. Isso é a igreja nos ensinando e nos dizendo que sim, nós temos o direito de pedir ajuda. Nós não sabemos a realidade dos casais que estão nos ouvindo aqui, mas talvez você, meu irmão, minha irmã, casado na igreja, recebeu o sacramento, muitas vezes esquece que o Senhor, Ele está contigo. Ele não abandonou vocês dois. A relação de vocês é uma relação a três. É você, o seu esposo, a esposa, o esposo e o Senhor. Não, vocês não estão sozinhos. E o Senhor, Ele está dizendo isso. Peçam esse auxílio da graça, porque Ele vem e nos ajuda nos seus conflitos, nos seus medos, suas angústias. O Senhor, Ele quer vocês unidos e unidos até o fim. Então, se o casamento ele não se baseia no plano original de Deus para o matrimônio, inevitavelmente ele falhará. Nos ensina São João Paulo II que aqueles que optam pelo casamento devem assumi-lo tal como instituiu o Criador no começo. É importante, então, nós lembrarmos o que nos ensina a Santa Igreja. E o nosso desejo é que, através desse vídeo, você possa ter sido edificado, possa ter sido iluminado de alguma forma, meu irmão, a viver a bênção que é o teu matrimônio, que é o sacramento do matrimônio, que vocês contraíram, que vocês vivenciam, que a indissolubilidade seja sempre lembrada no seu coração, que aquilo que Deus uniu, o homem não separe, que vocês lembrem-se sempre que são chamados a viver a união de vocês, se amarem como esposo e esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. E lembrar também que vocês não estão sozinhos, que o tesouro da graça sacramental está aí para ajudá-los a superar as suas próprias limitações, as suas próprias dificuldades no dia a dia. Então nos vemos nos próximos vídeos da nossa série Querigma Dentro de Casa. Que Deus os abençoe. Santa Maria da Palavra, rogai por uma igreja evangelizada e evangelizadora. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, minha gente!